Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série As Mulheres e as Suas Virtudes. Eu quero saber se você está gostando, o que você está aprendendo, como essa série, como esse conhecimento tem te fortalecido, quais são os insights do céu que você tem recebido. E se você está chegando por aqui agora, essa é uma série completa onde nós estamos passeando aqui por histórias da Bíblia, estudando juntas passagens onde mulheres e suas habilidades, e suas virtudes, e suas características foram ressaltadas. Nós começamos lá de Gênesis e chegamos em Provérbios 31. Então, se eu não me engano, esse é o vídeo de número 18 da nossa série. Nesse vídeo eu vou deixar linkado para você a playlist completa. Vale a pena você maratonar. Aqui em Provérbios 31, onde fala sobre a mulher virtuosa, eu decidi separar em blocos. Porque no primeiro vídeo sobre Provérbios 31, nós falamos sobre o casamento, sobre o quanto nós precisamos sermos mulheres de virtudes, onde o nosso esposo precisa ter a tranquilidade, a segurança de que pode confiar em nós. Está maravilhoso. Nós falamos sobre relacionamento na primeira etapa. Na segunda etapa, eu falei sobre planejamento e produtividade. O quanto sermos planejadas, colocar essa virtude em prática, faz com que nós nos tornemos mulheres mais produtivas, mais ativas, mais resolutivas. Já na terceira etapa, nós falamos sobre a multiplicação, sobre o dom, sobre essa essência da mulher em ser multiplicadora, em ter essa virtude da prosperidade, da multiplicação. E agora, nessa etapa, nós vamos falar sobre algumas virtudes. Na verdade, eu separei aqui 3 ou 4 virtudes, tá? E enquanto eu vou lendo cada história de cada mulher, cada referência de cada mulher, cada virtude feminina, eu vou entendendo a ira do mundo. Eu vou entendendo a obsessão de muitas pessoas em distorcer todo o contexto, toda a palavra, tudo que está fundamentado aqui como verdade. Nós, como mulheres cristãs, nós temos a palavra como a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que nos ensina, que nos discipula. E eu costumo dizer que muitas pessoas sentem uma certa revolta porque ao lermos a palavra nós vamos entendendo que como Deus é incrível em confundir o mundo, mas isso ao mesmo tempo gera uma certa ira, né? Como pode ser tão inteligente, tão capaz, tão proativa, tão decidida, tão valente, tão forte, tão destemida, tão visionária e ser mulher? Então, o mundo tenta de todas as maneiras nos enfraquecer. Porque eu costumo ensinar para as minhas alunas, eu costumo explicar para as minhas clientes que uma mulher alienada, manipulada, adoecida, não é somente mais uma mulher. É toda uma geração adoecida, manipulada, alienada. É toda uma geração enfraquecida. É toda uma geração que vem após aquela mulher, que vem a partir daquela mulher, que surge, que nasce a partir daquela mulher. Então, eu converso com algumas amigas e muitas amigas, colegas, enfim, dizem, porque o inimigo quer atingir nossas crianças, porque o inimigo quer atingir os adolescentes, porque o inimigo quer atingir os casais. Sim, mas observa para você ver. Em uma casa, em um ambiente familiar, uma mulher, quando ela adoece, toda a casa dela adoece. Eu ensino para as minhas alunas que nós mulheres somos a fonte dentro do nosso lar. Nós somos a fonte de multiplicação dentro da nossa casa. Então, se nós estamos adoecidas, nós multiplicamos doenças. Se nós estamos fragilizadas, nós multiplicamos fragilidades. Se nós estamos revoltadas, nós multiplicamos revolta, entende? E o contrário também é verdade. Quando nós estamos bem, saudáveis, felizes, nós multiplicamos tudo isso. Então, o inimigo, ele é astuto. Quando ele toca em uma mulher, ele acaba destruindo toda uma casa. Ele acaba, enfim, desfazendo de todo um lar. Ele acaba tocando em toda uma geração. Então, eu chamo a sua atenção para isso, sabe? Para você blindar a sua mente, blindar o seu coração, cuidar do seu coração, zelar pelo seu coração, para que você não deixe que as coisas do mundo te influenciem e roubem a sua essência, sabe? E te desconecte da verdade. E eu digo isso até porque esse texto, por exemplo, quando tirado de contexto, ele se torna um perigo. Olha só o que diz lá no versículo 19. Suas mãos operam o tear
e seus dedos manejam a roca. Roca era também uma ferramenta de tear daquela época. Algumas pessoas podem ler isso daqui e dizer, tá vendo? Olha aqui, ó, as mulheres eram obrigadas a trabalhar, sempre foram obrigadas a servir, sempre foram obrigadas a fazer de tudo. Enquanto isso daqui fala sobre as nossas habilidades, o quanto somos habilidosas, talentosas com as nossas mãos. Nós costuramos, nós cozinhamos, sabe? Essa semana mesmo que passou, a minha filha mais nova chegou e falou, mamãe, você pode fazer uma massagem nas minhas costas? Ela é uma menina de 11 anos. E isso é algo que eu parei para pensar, ela nunca pediu ao pai. Mas porque o pai é mais bruto, a mão do meu esposo é grande, é aquela coisa pesada, né? Pode ser um pouco desengonçada, às vezes ele vai pegar na gente, ele aperta e fala, ai, amor, tá apertando ele, nossa, eu nem percebi. Enfim, porque é do homem, é o natural do homem. Ela pede isso a mim. Por quê? Porque eu tenho mãos cuidadosas, porque eu tenho mãos habilidosas. A mulher, ela tem esse talento, ela tem esse tato de cuidado. Ela vai fazer uma massagem, ela não vai com muita força. Você tem que ir com muita força, ela também faz força. Mas se tem que ir de uma forma mais delicada, ela sabe ser delicada com as mãos. Então, isso daqui se refere ao nosso talento, às habilidades que nós temos em manejar ferramentas, em fazer coisas com as nossas mãos. Por exemplo, o martelo não foi uma ferramenta feminina, vamos dizer assim, não é uma ferramenta feminina que mulher, enfim, use, etc. Mas aqui nos Estados Unidos tem muitas coisas que vai se quebrando um padrão assim na nossa mente, é aquela coisa, né? Quando você entra em um novo ambiente, começa a fazer parte de um novo ambiente, a sua percepção de mundo começa a mudar. Aqui nos Estados Unidos eu acabei conhecendo muitas mulheres que trabalham na obra. Porque é falta de escolha? Não. Porque ela foi obrigada? Não. Porque foi o que sobrou? Não. Porque obrigaram, porque foi o patriarcado? Não, foi uma escolha dela. Porque ganha bem, porque ela conseguia fazer seus horários, foi a forma que ela encontrou de abrir uma empresa com o esposo. Então, são mulheres que aprenderam a manejar, a usar um martelo ou, sei lá, qualquer outra ferramenta, entende? Cada caso é um caso, mas nós temos essa habilidade. E isso é extraordinário, gente. Olha só, continuando aqui, diz o seguinte, essa mulher virtuosa, ela estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. E aqui está falando sobre a generosidade, sobre a empatia. Hoje, a gente já vê mais homens trabalhando nessas áreas, mas se você for em um lugar onde está se fazendo um sopão, onde está fazendo marmitas, onde está fazendo, enfim, esse tipo de coisa, a maioria é feminina, porque a mulher, ela tem essa empatia, ela já chega com um sorriso, ela é branda, a sua feição é branda e ela tem essa generosidade no coração. A mulher, ela é aquela que ela vai fazer um limpa no guarda-roupa, ela já pega uma sacola e fala, vou separar umas roupas aqui para doar. Eu não sei o seu esposo, mas o meu esposo, se eu não falar, ei, olha aí, o que você não quer mais e tira da gaveta porque eu vou doar para alguém. Fica lá, as roupas ficam anos e anos e anos e anos, entende? Porque essa é uma essência feminina, é uma virtude feminina. Então, já anota aí, ser habilidosa, talentosa, são virtudes femininas. Quantas mulheres não fazem doces? Ontem mesmo, eu estava... Não sei o que eu estava fazendo, apareceu no Instagram, assim que eu abri, apareceu uma mulher talentosíssima fazendo uns cookies com um suspiro em cima, todo detalhado, todo desenhado. Gente, que talento, que arte, que coisa linda. Não vou longe não. Desde muito cedo eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a bordar. Porque o sistema é patriarcado. Não, gente. Por exemplo, no meu aniversário de 15 anos, os vestidos bordados da época eram caríssimos. E a minha mãe, eu lembro que ela tinha morado um tempo aqui nos Estados Unidos e ela levou um vestido daqui, só que ele não era bordado, ele era lindo, mas ele não era bordado. E ele tinha uns desenhos nele, minha mãe falou, você vai bordar nesses desenhos. E o vestido ficou a coisa mais linda bordado. Eu bordei o meu vestido do meu aniversário de 15 anos. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, e isso não é uma opressão, entende? E eu sou grata por ter aprendido a fazer uma costura, a fazer um bordado, a fazer um crochê. Eu amava fazer tapetinho de crochê. Eu via minha avó fazendo e eu achava o máximo. E hoje as minhas filhas fazem crochê, sabem costurar, adoram, amam fazer. Hoje já tá mais em alta, né? Voltou esses costumes, esses hábitos, esses hobbies. Amam fazer coisas com as mãos, modelar, fazer cerâmica. Eu tenho uma filha que é artista, ela desenha, faz um desenho mais lindo que o outro. Então, essa virtude feminina, dessa habilidade, sabe, de ser talentosa com as mãos, e isso não significa que homens também não têm essas virtudes, esses dons, esses talentos, tá? Mas eu quero trazer aqui à memória aquilo que te traz esperança, à memória aquilo que reativa a sua essência, que te traz de volta, na verdade, para a sua essência. Então, ser habilidosa, talentosa com as mãos, ser generosa, ter empatia com o próximo, com aquele que é necessitado. E aqui, concluindo, diz o seguinte, quando chega o inverno, ela não se preocupa.
roupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. E eu sei que pode parecer hoje que muitas pessoas até trazem esse tipo de discurso. Ai, tá vendo o quanto é sobrecarga feminina, o quanto colocam tudo nas costas da mulher, porque a mulher ficava responsável até pela roupa que a família vestia. Eu já vejo isso aqui como uma graça. Eu consigo enxergar como uma graça. Como eu dei o exemplo aqui pra vocês do vestido. Minha mãe comprou o vestido não era bordado. Eu não morri porque eu bordei um vestido. Eu não fui oprimida, não foi uma sobrecarga porque eu bordei um vestido. Eu era uma adolescente de 14 anos, não me custava nada aprender a bordar o meu vestido. Entende? Pra quê? Pra que no momento da festa eu estivesse ainda mais linda. Eu estivesse ainda mais charmosa, formosa, vamos dizer assim. Entende? Hoje as pessoas querem tirar tudo de contexto, querem levar tudo pro outro lado, querem levar tudo pro lado negativo, pro lado da opressão, pro lado da sobrecarga, pro lado do absurdo. E isso aqui é tão lindo. Eu glorifico tanto ao Senhor por ter essas habilidades, por ser tão exclusiva, por ser mulher, por ser algo tão íntimo, tão pessoal, tão de essência feminina, sabe? Eu glorifico ao Senhor por isso. Hoje eu não trabalho com as minhas mãos, mas durante muito tempo eu amava fazer personalizados. Eu já fiz doces para festas, eu já fiz personalizados para festas, já cheguei a vender isso durante, sei lá, até o quinto ano de vida da minha filha. Eu fazia todas as decorações da festa, fazia topo de bolo, fazia topo de docinho. Eu amava aquilo ali. Não era terapia não, mas era terapêutico. E eu estava ao mesmo tempo criando memórias, sabe? Eu estava fazendo algo com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor. Era tudo tão maravilhoso, sabe? Tão mágico, tão gostoso de fazer. E aí as pessoas foram se afastando disso. Ai, não, porque isso é demandar, porque isso é sobrecargar, porque tudo na mulher. Ai, gente, que maravilha. Uma das memórias mais gostosas que eu tenho esses dias, algumas semanas atrás, acho que já faz meses, durante uma sessão terapêutica, a minha terapeuta perguntou: se você pudesse voltar a uma memória muito feliz, de muita alegria, lá da infância, qual você voltaria? E eu fiquei pensando, falei, não sei. E aí ela falou, fecha seus olhos, acalma um pouco, busca na sua memória algo que você viveu, que te trouxe bastante alegria lá da infância. E a minha memória me levou no aniversário de 3 anos da minha irmã. 3 ou 2 anos, eu acho que era 2 anos, não me lembro agora. Mas era algo assim, 2 anos, 3 anos. Eu acredito que deveria ser uns 2 anos, que eu deveria ter uns 4 ou 5 anos nessa memória específica. A memória era a seguinte, eu me lembro da minha tia pegando um mamão, antigamente era assim, né? Pegava um mamão verde ou maduro, embrulhava com papel alumínio e a minha mãe pegava os pirulitos e ia enfiando nesse mamão. Eu lembro que a minha mãe estava arrumando a mesa, a minha tia com esse mamão, embrulhando esse mamão com esse papel alumínio e eu ali com as minhas irmãs, que eu sou a mais velha de 3 irmãs, estavam minhas 2 irmãs e eu tenho uma prima que nós praticamente fomos criadas como irmãs. E nós estávamos ali brincando e aquela alegria. Eu lembro que tinha uns chocolate do Fofão, quem é dessa época? E tinha uns chocolate, assim, uns bombons do Fofão e tinha assim esparmado e minha mãe também tava colando esses bombons, né? Enfim, foi tudo tão mágico, era tudo tão gostoso e olha que memória agradável, entende? Então assim, eu construí essas memórias com as minhas filhas, com as habilidades das minhas mãos, com os talentos das minhas mãos. Eu fiz festinhas mesmo sem ter condições. Outra memória muito gostosa que eu tenho também foi um aniversário da minha irmã que a minha mãe fez do esmilinguido. Minha mãe fez cada formiguinha daquela. É esmilinguido que chama? Acho que é, né? Cada formiguinha daquela, fez toda a decoração. Aniversário de 1 ano da minha filha, nós fizemos da pedrita, nós fizemos muita coisa. Nós passávamos assim sábados e domingos, eu, minha mãe, minhas irmãs, pintando isopor. Enfim, meu pai fez um carrinho pra ela. São tantas memórias gostosas, sabe? Então, eu sou tão grata a Deus por isso. E quantas vezes, assim, Deus não despertou no meu coração para que eu fosse generosa, sabe? Para que eu olhasse para aquele necessitado com olhos de amor, de empatia. E eu vejo as minhas filhas hoje fazendo isso. A Heloísa, eu até sempre brinco com ela, eu falo, minha filha, você tem que tomar cuidado, senão você entrega tudo que você tem. Mas ela fica, mamãe, as duas, mamãe, tem uma pessoa ali, um morador de rua, como que a gente pode ajudar? Você tem uma moedinha? Vamos lá dar pra ele, vamos fazer isso aqui, vamos dar isso aqui pra quem não tem. E graças a Deus, assim, minhas filhas não têm apego a nada material, porque elas sempre me viram falando, não, isso aqui eu não preciso, então eu vou dar pra alguém. Isso aqui eu não tô usando mais, eu conheço alguém que precisa, sabe? Que bom, que graça é, né, poder viver assim, enxergar as coisas com essa percepção positiva, branda, de amor, de graça.
e eu acredito que tudo isso faz parte da nossa essência. E aqui fala sobre no inverno, voltando aqui, né, sobre quando chega o inverno, ela não se preocupa, pois todos da sua família têm roupas quentes. E aí eu dei o exemplo do meu aniversário de 15 anos. E aí aqui eu coloquei como uma das virtudes ser visionária, ser organizada. Porque assim você evita problemas. O que eu acho incrível da mulher, e isso eu me lembro de quando criança, falava, mãe do céu, parece que a senhora está enxergando não sei quantos anos-luz na minha frente. E é assim, nós mulheres, nós já estamos enxergando daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Tem coisas hoje que eu falo para as minhas filhas, não vão por aí, porque vai dar ruim. Ah, mãe, como que você sabe? Eu estou vendo lá na frente, isso aqui é uma má escolha, sabe? Então você preparar a sua família, a sua casa, seja para o inverno ou seja para o verão, isso não é uma opressão, isso não é uma sobrecarga. Ah, é porque é tudo na mulher. Não, é uma virtude feminina. Isso é um dom seu, um talento seu, está na sua essência, não tem para onde você fugir. E você fugir disso vai te transformar em uma mulher infeliz, em uma mulher amarga, sabe? Que fica aí aos 4 cantos do mundo pregando essa amargura, ah, porque é sobrecarga, ah, porque eu não quero saber, ah, porque... ao invés de aproveitar aquilo que Deus te deu e que você vai fazer com muita leveza. Porque nós mulheres temos esse dom, essa virtude, esse talento, essa habilidade de ir encaixando as coisas, ir fazendo as coisas enquanto você está cuidando de outras demandas. E essa parte aqui de ser visionária e organizada para quando chegar o inverno ou o verão, conecta com a segunda parte do planejamento, da organização. No final desse vídeo eu vou deixar esse vídeo linkado para você, tá? Para que você possa assistir. Mas ser essa mulher que coloca em prática essas virtudes de ser visionária, de ser planejadora, de ser organizada, te ajuda a evitar problemas no futuro. Evitar problemas familiares, evitar problemas, enfim, que seus filhos adoeçam. Nós, mães, fazemos isso com muita naturalidade. Levamos os nossos filhos de forma preventiva ao médico, enfim, vacinas e etc., para evitar problemas no futuro. E nós só ganhamos com tudo isso. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te trazido clareza. Aqui na tela, para você, está os vídeos que eu mencionei, para que você possa assistir, caso você ainda não tenha assistido. Em algum lugar aqui também está aparecendo para você a playlist, acredito que aparece bem pequenininho aqui no topo da tela, aparecendo para você clicar e poder maratonar aí a playlist das mulheres e as suas virtudes. E eu te vejo no próximo vídeo. Até o próximo.